Vamos ler juntos. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Em outras traduções, murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, essa semana eu pedi a Deus que colocasse uma palavra no meu coração para esse momento de entrega do nosso jejum aqui dos 21 dias, num final de semana tão especial, num domingo tão especial. E eu passei nesse texto algumas vezes e entendi da parte de Deus que o Senhor tinha algo para nós nesse texto, especificamente para esse domingo. Esse texto conta a conhecidíssima história desta mulher, né, Maria, irmã de Lázaro. A gente confirma essa informação em Mateus 26, versículo 6, em João 12, versículo 1. E que aponta, né, a veracidade disso que eu estou falando, que essa mulher é de fato Maria, irmã de Lázaro. E essa mulher, queridos, ela aparece na Bíblia Sagrada só 3 vezes. Né? A primeira vez que ela aparece na Bíblia Sagrada, ela aparece num contexto de um almoço, lá em Lucas capítulo 10, versículos 39 em diante, quando Jesus chega na casa da família, né? Era Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos. E quando Jesus chega naquele lugar, Marta fica extremamente agitada, vocês conhecem a história, porque afinal de contas eu nem vou tirar aqui o mérito aí, a questão de Marta ter ficado agitada, porque imagine se o seu marido chega lá na sua casa, ou um amigo do seu marido chega na sua casa, com mais 12 pessoas para almoçar, sem te avisar. Isso vai criar, no mínimo, uma agitação em você. Em outras, é capaz de arrancar até os cabelos do marido. Não, do marido que apareceu lá com um amigo e mais 12. Mas quando Jesus chega na casa, ele se assenta e em nenhum momento a Bíblia menciona que ele queria comer alguma coisa. Ele se assentou e ele começa a ensinar. Esse é o contexto. E Maria, ela se agita pensando na comida, naquilo que seria servido. Marta se agita pensando na comida, naquilo que seria servido. Mas Maria senta para ouvi-lo. E é interessante porque se ela sentou para ouvi-lo, ela não estava nem aí para aquilo que seria a comida, ou aquilo que eles iriam comer. Ela tomou uma decisão. Ela disse: o mestre chegou, ele sentou para ensinar, então eu vou sentar em jejum para ouvi-lo. E ela senta em jejum para ouvi-lo. E Marta, ela está preocupada com aquilo que seria preparado, aquilo que seria ofertar, aquilo que seria colocado na mesa para que Jesus comesse. Essa preocupação de Marta, ela reverbera, né, na preocupação dos discípulos por conta da passagem de João capítulo 4 da mulher samaritana, onde os discípulos também vão à aldeia atrás de comida para que ele comesse, e quando chega ele não come. Os discípulos insistem que ele coma e ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus colocou aquele momento, como algo muito maior, muito mais profundo, muito melhor do que sentar e comer uma refeição. Jesus estava alcançando uma aldeia em Samaria. Aquela era a vontade do Pai para aquele momento. E esse sentimento de Jesus alcança o coração dessa mulher, de Maria. Quando Jesus se assenta para ensinar, ela não está preocupada em comer, ou o que ela vai comer, ou se tem chocolate doce,
ou se tem massa, ou se tem carne, ou se tem seja lá o que for. Ela senta para ouvir. Quando ela senta para ouvir, ela não está preocupada com mais nada. Ela entende que aquele momento é um momento único, um momento especial. E é tão único, tão único, tão único, que ela não teve mais a oportunidade de fazer o mesmo. E ainda que tivesse, não seria naquele dia, naquele momento. E Marta, agitada, achando que ela seria repreendida, Jesus diz: Marta, Marta, tu anda preocupada com tantas coisas, mas Maria, o que Maria fez? Escolheu a melhor parte. Ela preferiu, em jejum, sentar e me ouvir. Silêncio na alma para ouvir o que Deus tinha. Então, ela surge no cenário bíblico aqui. Uma mulher que toma uma decisão de sentar e ouvir. Um pouco mais adiante, Lázaro morre. E agora ela é a mulher que se lança aos pés de Jesus para chorar. Porque ela sabia que só ele poderia ressuscitá-lo, sim, mas só dele viria o conforto. Se ele ressuscitasse ou não, ela receberia o conforto dele. Então, no primeiro momento, ela está sentada para ouvir. No segundo momento, ela está sentada para chorar. E no terceiro momento, que é o que lemos, ela agora vai se assentar-se, se lançar aos pés de Jesus para agradecer. Quem entendeu isso, diga amém. Então vamos lá. Primeiro, ela está sentada para ouvir. Só quem ouve consegue alcançar o próximo nível: chorar. Porque a gente só chora, queridos, quando a gente foi tocado por aquilo que ouvimos. E Salomão, escrevendo, ele diz que a gente não pode ter, aliás, a gente tem que ter ouvidos ouvintes. Significa que eu não só ouço, mas aquilo que ouço desce para o meu coração e alcança um terreno fértil onde vai frutificar. Muitos de nós ouvimos a palavra que entra por esse ouvido e sai por esse ouvido. Ou seja, ouvimos, mas não ouvimos. Mas Salomão, escrevendo, ele diz que a gente deve ter ouvidos ouvintes. Aquilo que entra, desce para o coração. E quando a palavra de Deus desce para o coração, a gente sabe que só dele vem a resposta. Por isso choramos diante daquele que tem a resposta para nós. Então, aquela que ouve é aquela que consegue chorar. E quem chora sabe que Deus responde, e quem chora diante de Deus tem intimidade com Deus, e por isso pode agradecer. Ouve, chora, agradece. Muita gente não agradece por nada, porque na verdade ouve, mas não ouve nada. A palavra não tem efeito sobre ele. Ele ouve, ele entra, ouve de um jeito, vai embora e continua do mesmo jeito. Aquela palavra não alcança lugar no seu coração. Por isso essa pessoa nunca chora. A pessoa que não chora, ela aponta para uma autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu não preciso. Ainda que tem gente que chore com facilidade, mas eu estou falando de chorar diante de Deus. É uma autossuficiência. Eu não choro diante de Deus porque eu me viro. Eu dou meu jeito. Aponta para essa autossuficiência. E quem pensa assim é porque nunca, na verdade, foi penetrado pela palavra de Deus. E aponta que só Ele pode todas as coisas. Então, quem ouve, chora. E quem chora, só quem chora, quem reconhece Cristo, agradece. Quem entendeu isso, diga amém. Podia botar vocês agora em pé e a gente entregar o jejum, porque só isso aqui é o suficiente. Ponto. Só isso aqui é o suficiente. Mas como a gente sempre quer um pouquinho mais, então nós vamos ir e avançar. Nesse texto, essa mulher vai se tornar uma pessoa inesquecível. Inesquecível. Ela vai se tornar uma pessoa inesquecível para todas as próximas gerações que existiriam e que vão existir nessa terra. E ela toma algumas atitudes. Ela vai além. Ela, como eu disse, ela tem uma família, ela mora numa casa, os pais não são mencionados, ela mora com os irmãos, Marta e Maria, e Jesus, ele não agendou nada, ele simplesmente chega naquela casa, naquele dia, e ele entra ali. E é interessante, queridos, que nos 3 episódios que eu mencionei aqui, que apareceram
nesses episódios, Maria revela características muito especiais. E nesse último, em que ela quebra o vaso de alabastro, em Marcos 14, 9, Jesus libera uma palavra sobre ela. E ele diz: em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. A maneira como ela lida com a presença de Jesus é admirável. Maria nos dá uma aula de virtudes e Jesus a coloca numa galeria para poucos, a galeria dos inesquecíveis. Mas o que torna, queridos, uma pessoa ser mencionada, como disse, através de todos os séculos depois da sua morte? O que faz essa mulher ela se tornar alguém inesquecível? O que ela fez de tão especial, que fez com que ela entrasse nessa galeria tão maravilhosa? Talvez a pergunta a ser feita é: o que Jesus viu nessa mulher? E o que Jesus viu nela que pode nos ensinar nessa manhã? Eu não tenho dúvida que a primeira coisa que Jesus viu na vida dessa mulher é uma palavra que a gente não gosta nem de ouvir, muito menos de caminhar por ela. Jesus viu desprendimento nessa mulher. Para ela foi simples. Entre o vaso de alabastro e Jesus, ela não teve nenhuma dúvida. Entre algo daqui, entre uma aquisição, entre algo dessa terra e Jesus, ela nem precisou pensar. Ela simplesmente toma uma decisão. Ela pega um vaso de alabastro. Alabastro não é o nome do perfume, alabastro é o nome da pedra. A pedra de alabastro é como se fosse um mármore. Eu tenho um vaso pequeno de alabastro. O alabastro não era algo de Israel, mas era do Egito, uma pedra que vem do Egito, como parece um mármore. Então, aquele vaso, eu posso chamar vaso de mármore, vaso de alabastro, você não consegue identificar a diferença entre o alabastro e o mármore, a menos que você seja um conhecedor, de fato, profundo da pedra. Ela pega aquele vaso de alabastro e dentro tem um nardo puríssimo, como foi colocado no texto. E esse nardo também não era Israel, não estava na lojinha do Boticário, ali na Avenida de Israel, não, nem da Avon, muito menos. Jequiti, então, nem pensar. Não era assim. Esse nardo puríssimo, ele vinha das montanhas do Himalaia, era retirado de um arbusto, onde ele era espremido, e então saía esse nardo que era purificado e se transformava num dos perfumes mais caríssimos que tinha. Esse copo tem 310 ml, e era isso aqui, mais ou menos 300 ml que ela tinha dentro desse vaso de alabastro. Um copo desse aqui, era isso que ela tinha. E alguém sugere no texto que esse pequeno vaso com esse nardo puríssimo valia 300 dinheiros. E um dinheiro era equivalente a um dia de trabalho. Por isso, está se referindo a 300 dias de trabalho. O equivalente a mais ou menos um ano de trabalho. Ela dá ali, naquele momento dela, ela rompe, ela quebra algo que equivale a um ano de trabalho, sem o menor... Ela não se prende a nada, e ela sabia dentro do coração dela que ela estava fazendo para Jesus. Ela não tinha nenhum tipo de... Ela não se prendia a nada. Então, se você quiser calcular o preço do perfume, para cada um de nós poderia ser calculado de uma forma diferente. Se você ganha um salário mínimo, então esse perfume custaria para você hoje R$ 15.480. Se você ganha R$3.000, 36 mil. Se você ganha 5 mil, custaria 60 mil, porque é o tempo de um ano de trabalho seu. Então não pense, queridos, que era algo ali que ela pegou, né, um perfuminho lá que ela ganhou no amigo secreto, e ela quebra em cima de Jesus. Não, aquilo tinha um preço, um custo para ela. Mas eu não quero focar no dinheiro aqui, eu quero focar no esforço, no senso de valor que Jesus tinha para ela. Eu não estou falando aqui que Jesus valia para ela X de dinheiro, não. O que eu estou dizendo é que ela não se importou em um ano de trabalho, esquece o dinheiro, trabalho, de esforço,
Ela não se importou em simplesmente quebrar aquilo e derramar sobre Jesus. Era um tesouro líquido que ela tinha. Ela poderia ter se apegado, mas ela não se apegou. E aí Jesus dá o testemunho dela no versículo 8. Jesus diz assim, ela fez o que podia. Queridos, não é eu que estou falando que você fez o que você pode. É Jesus falando que ela fez o que podia. Ela levou ao limite daquilo que ela podia. Ela não fez menos, ela não poderia fazer mais, mas também escolheu em não fazer menos. E ela decidiu que ela teria que fazer naquele momento em vida. E Salomão, escrevendo, Eclesiastes 9:10, ele diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Ou seja, de acordo com toda a sua capacidade. E ele conclui dizendo, porque para a sepultura onde você vai, e isso é correto e certo, é um martelo batido, a menos que Jesus volte, todos nós, daqui a 100 anos, já estaremos na sepultura, se Jesus não voltar. Então isso é uma confirmação, e ele diz, para onde, a sepultura para onde você vai, não há atividade, não tem planejamento, não tem conhecimento nem sabedoria. Então Salomão está dizendo, aproveite a sua oportunidade, aproveite enquanto você tem fôlego de vida, e faça o seu melhor, e dê o seu melhor. Maria tem o cuidado de quebrar o vaso. Observe que ela não derrama o vaso, ela quebra o vaso. O que acontece é que nesse vaso de alabastro tem uma tampa e é colocada uma cera e ele é lacrado e ela quebra. E quando quebra aquela boca do vaso, aquele vaso perde a sua utilidade. Ela não tentou desrosquear a tampa, ela quebrou e ela disse, eu não vou usar nada disso para mim, 100% eu vou derramar nesse ato de adoração, 100%. Ela fez o que ela podia. Agora eu pergunto para vocês, como uma mulher de uma aldeia pobre, 11 quilômetros de Jerusalém, lá Betânia, queridos, uma aldeiazinha, como uma mulher pobre faz um negócio desse? Como? E isso é muito difícil para a gente compreender, queridos, porque isso não cabe na cabeça de muita gente que vê Jesus como algo que tem que ser colocado na agenda, né? Jesus está aqui no domingo à noite. Essa semana eu estava com um pastor e ele falou algo tão maravilhoso para mim. Ele disse que Jesus não é uma agenda, mas que Jesus é a agenda. Ele não é uma agenda. Você não coloca Jesus na sua agenda e agenda com ele. Não, ele é a agenda. Toda a nossa vida gira em torno da pessoa de Cristo, porque ele é o principal. Ele não é algo a mais, ele é tudo. Ele não é algo colocado numa linha, mas ele é o centro de todas as coisas. Então, para nós fica difícil, porque muitos de nós colocamos Jesus na agenda. Aqui, ó, domingo está aqui ele na agenda, beleza, é aqui. E o resto? Não, o resto é... Não, queridos. Essa mulher, ela faz sacrificialmente, me impressiona o valor que muitos de nós damos em Jesus. Recentemente, eu li uma reportagem, eu acho que eu até já compartilhei isso aqui, chocante. Na Índia tem muitos deuses, e ainda existem deuses que pedem que os seus súditos sacrifiquem seus filhos. Ainda tem isso, sacrifício de filhos na Índia, gente. Nas aldeias mais distantes ainda existe esse tipo de culto. E o que me chocou nessa reportagem é que eles, fazendo a reportagem, indo atrás disso, eles encontraram uma mulher que estava caminhando dias para levar o seu filho para ser sacrificado. E ela tinha um filho doente, que ela estava arrastando, e ela tinha um filho são, bom. E foi perguntado a ela qual dos filhos seria sacrificado, e ela disse, vai ser sacrificado não o doente, mas o bom. Porque eu vou dar para o meu Deus de letra minúscula o meu melhor. Isso me chocou demais. Primeiro, pela própria narrativa, o que o diabo é capaz de fazer. Mas aquela mulher, ela entendeu que o Deus dela merecia o melhor. E a gente tem essa dificuldade. A gente dá o resto do nosso tempo. A gente dá o resto da nossa vida. A gente coloca Jesus lá na nossa agendinha semanal, ali dentro daquela 1 hora, e depois a gente vira as costas e sai caminhando. A gente tem dificuldade de valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Então eu pergunto para você, qual o valor de Jesus
para você. Coisas, queridos, foram feitas para ser possuídas e não para possuir você. Essa Maria, ela valorizou mais a presença de Jesus do que qualquer outra coisa. Eu gosto da narrativa de Abraão com Ló, quando Ló olha para Abraão e diz assim, vamos se separar, e Abraão olha para Ló em Gênesis 13:9, e ele diz, está vendo a terra aqui diante de ti? E Ló diz, estou vendo. Então vai, escolhe você primeiro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E pronto. Gente, era uma convicção tão grande de Abraão que a bênção dele não estava na terra, mas estava em Deus que caminhava com ele. E Ló, que escolheu na vista, quando viu as campinas do Jordão, ele olhou, ele não era bobo nem nada, ele falou, cara, eu vou para esse lado. Só que atrás das campinas do Jordão tinha um lugar chamado Sodoma e Gomorra. E que foi a destruição desse homem e de sua família. E Abraão, não importa onde ele fosse, o que importa é que não é o lugar, não é o local, mas é quem está com você nesse lugar. E Ló achou que a bênção de Deus estava no lugar. Coitado dele, se ele soubesse que a bênção de Deus sobre a vida dele estava no seu tio Abraão, sobre o seu tio Abraão. E quando Abraão tem um filho, e o filho é chamado Isaque, vocês conhecem, ele transmite isso para o filho, e observe esse texto de Gênesis 26:12, que fala a respeito de Isaque. E semeou Isaque naquela mesma terra que não valia nada, que Ló não queria. Escute, e colheu naquele ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Você entendeu isso aqui ou não? Ele jogou uma semente, multiplicou 100. Era uma semente, multiplicava 100. 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Observe, não é porque a terra era boa, não é porque o terreno era bom, não é porque o adubo era bom, mas é porque o Senhor o abençoava. A bênção de Deus está com o Senhor. Escute agora. De modos que Isaque se engrandeceu e enriqueceu e se tornou muito poderoso. Escute agora. Escute agora em nome de Jesus. E ele possuía ovelha, possuía vaca, possuía gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Observaram isso? Ele possuía coisas, não eram as coisas que possuíam Isaque. Essa é a diferença. É ter o entendimento de que a bênção de Deus está comigo, mas é reconhecer que a bênção vem dele. Então, ele não era movido pelas posses, mas as posses eram movidas por ele, porque ele não era possuído por elas, mas ele as possuía. Ele possuía e não as coisas o possuíam. Quem está entendendo isso, diga amém. Maria nos ensina a ser desprendido, a compreender essa grandiosíssima verdade. Mas Jesus não viu só isso em Maria, não. Jesus viu em Maria gratidão. Jesus tinha acabado de ressuscitar o seu irmão Lázaro. E havia no coração dela o desejo de expressar a sua gratidão. Ela não pensou em qualquer coisa. Ela pensou naquilo que tinha de melhor. Diga para alguém que está perto de você, seja grato. Queridos, o perfume não foi maior do que a gratidão. Ela estava diante de Jesus. Toda vez que Jesus ia falar com o Pai, ele começava assim: graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou. Estão me perseguindo, estão querendo me matar, estão querendo me precipitar. Graças te dou, ó Pai. Era assim que ele fazia. A gente reclama de tudo. A gente reclama do sapato, mas não agradece pelo pé. A gente reclama da doença. Pega uma gripe aí para você ver como é que você vai ficar insuportável. Se for homem, então, que pegou essa gripe, Jesus. É uma coisa que ter pisado numa mina, explodido numa mina, num campo. Aí, meu irmão, lá vem as reclamações. 35 graus pedindo para a esposa fazer uma sopinha, porque ele está gripado. Conhece alguém assim, não? Não, né? Reclamamos da doença.
Mas cadê a sua mão levantada para agradecer pela saúde? Tenho saúde? Eu não me lembro de mais nada. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Reclamamos, queridos, do salário. Reclamamos do salário, mas temos dificuldade de, às vezes, antes de nos alimentarmos, fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo alimento. Eu te louvo pela provisão. Cultive gratidão. Uma pessoa grata, ela fica até mais bonita, né? Tem coisa mais linda, queridos, do que uma pessoa grata. Às vezes eu encontro pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir aqueles idosos mesmo, sabe? Às vezes eles têm... Você começa a conversar e eles começam a agradecer a Deus pela vida que tiveram. Mas a vida foi uma vida difícil. Mas eles reconheceram Deus em todas as coisas. Maria se tornou uma pessoa inesquecível, porque agradecia. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Mas não somente isso. Jesus viu em Maria reconhecimento. Ela sabia reconhecer quem lhe havia abençoado, sabia reconhecer aquilo que ela recebeu de impagável. O irmão dela tinha sido ressuscitado. Isso comunicava muito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você consegue reconhecer? Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Você só chegou aqui porque alguém trabalhou para te sustentar. Ou você trabalhou desde a hora que saiu do ventre da sua mãe? Você só chegou até aqui porque alguém pregou para você. Porque alguém falou de Jesus para você. Você só chegou aqui porque alguém orou por você. Eu estou falando alguma besteira, gente? E por que a gente não reconhece? Por que a gente tem uma dificuldade de reconhecer? E aí tem gente aqui, debaixo desse teto, que os pais fizeram o que podiam para dar comida, alimentar, mas tem gente que tem vergonha dos próprios pais. Tem vergonha. Tem vergonha, às vezes, de pegar o pai e levar num lugar e dizer: pai, eu vou pagar aqui um almoço para você, para a gente comer junto. Tem vergonha, porque o pai não sabe comer direito, não teve a mesma oportunidade que você teve. Você realmente acha que você vai chegar aonde com isso? Tem gente aqui, debaixo desse teto, tem vergonha do casamento. Tem vergonha porque casou com esse homem, casou com essa mulher, e tem vergonha. Tem vergonha de andar de mão dada. Tem vergonha de sair. Tem gente aqui, queridos, que às vezes tem vergonha da sua família. Por parte de pai, por parte de mãe. Tem vergonha da família no contexto dos filhos e tudo. Por quê? Porque tem dificuldade de reconhecer aquele que caminhou, aquele que estava junto, aquele que acreditou. Então as coisas mudam e o reconhecimento vai embora, mas reconheça quem chorou com você, reconheça quem lutou com você, reconheça que o que você tem é o bem mais precioso, a sua família, a sua casa, os seus. Reconheça. Reconhecimento é algo precioso. Há uns anos atrás eu li uma reportagem a respeito do Howard Carter, que é um doutor dos Estados Unidos, que simplesmente se tornou o dono da maior rede de hospitais dos Estados Unidos. Mas quando ele estava estudando medicina, ele já é um senhor de muita idade, mas quando ele estava estudando medicina, ele vendia livros de casa em casa para poder ajudar a pagar as suas despesas, ainda que ele tinha conseguido uma bolsa, mas tinha as despesas. E ele chega num lugar, numa casa, e uma menina atende ele. E ele oferece o livro, ela diz: nós não temos condições de comprar nada, minha mãe, meus pais são pobrezinhos, a gente não tem condições. E ele falou: mas você me dá um copo de água? E a menina voltou numa das mãos com um copo de água, e na outra mão um copo de leite. E ele disse: poxa, obrigado. E ela disse: eu não tenho nada para matar a sua fome, mas esse leite vai, de repente, te ajudar. Mas ele não pediu leite, ele só pediu a água. E ele toma a água, mata a sede, ele toma o leite, ele se sente mais fortalecido para continuar a sua caminhada. E ele conta na sua biografia que, anos mais tarde, ele estava entrando num dos hospitais dele, quando ele passou pela emergência, ele viu a menina, aquela menina, muito mais velha agora, mas ele viu e a reconheceu no momento. De imediato. Ele reconheceu a menina do copo de leite.
E ele chama a sua equipe, ele chama os diretores e diz, aquela pessoa lá, assim, assim. Ele não falou nada para ela. Coloque ela no melhor quarto, a melhor junta médica, e vocês vão acompanhá-la até a recuperação dela. E eu não estou falando de Brasil, estou falando dos Estados Unidos, gente. E qualquer internamento lá é 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, qualquer tratamento é 300 mil dólares. E aquela menina foi internada ali, aquela mulher já, e ela foi recuperada, e na recuperação, quando chega a conta para ela poder ir ver o que ela faria para negociar aquilo, não existe conta, está em branco, só está escrito, o copo de leite pagou todas as suas despesas. O copo de leite pagou todas as suas despesas. Queridos, quando a gente reconhece a necessidade do outro, quando a gente pode ter a oportunidade de estender a mão, quando a gente, eu acho lindo, Jesus diz assim, os pobres, vocês sempre têm com vocês. Basta vocês querer fazer o bem. Que verdade! A gente fica falando, porque isso, o governo podia fazer isso, podia fazer aquilo. Ok, podia, mas e você? Se você quiser fazer algo para alguém necessitado hoje, você sai daqui e pode escolher para quem você vai fazer. Os pobres sempre estão aqui, são as oportunidades que nós temos de ir além. E quantos de nós aqui não fomos alcançados nessa posição de pobreza? Quantas pessoas que ofertam na nossa assistência social hoje aqui, trazem aqui cesta básica, mas que já precisaram dessa cesta lá atrás? Quantos? As pessoas que mais lançam aqui são as pessoas que um dia precisaram. Por quê? Porque tem um entendimento do poder que aquilo faz diante de uma necessidade. Então lance, põe as sementes, reconheça. Aquela mulher estava reconhecendo. Mas Jesus não viu só isso nela. Jesus também viu sensibilidade. Escute o que eu vou falar aqui. Maria não recebeu uma revelação. Não chegou um anjo, com espada desembainhada, sapatinho de fogo, diante dela, rodou e, deixa eu te revelar uma coisa. Faz isso, Deus manda você pegar esse perfume e quebrar. Faz agora. E aí ela sentiu no coração dela, é Deus falando comigo. Nada disso, filho. Ela tinha sensibilidade, Jesus está aqui, o meu coração está cheio de gratidão, é de mim que está vindo. É de mim. Eu sou sensível à voz do Espírito. Às vezes a gente lança um desafio aqui, tem gente que ouve e pensa assim, eu acho que eu vou ajudar. Aí daqui a pouco endurece. Deixa isso aí para lá. Não, ela não. Ela, quando ela foi tocada, ela abriu o coração, ela teve sensibilidade. Tem gente que é dura demais, não percebe nada, não consegue, às vezes, nem identificar um familiar dentro de casa que não está bem. Às vezes tem alguém dentro de casa que não está legal, a pessoa não identifica. Porque lhe falta sensibilidade. Judas, querido, já grita lá do canto. Que desperdício, hein? Podia vender esse perfume aí e dar para os pobres. Mas o texto nos diz que ele estava falando isso porque se vendesse o perfume, o dinheiro entrava no caixa e ele era o que cuidava da sacola. Ele olhou, é interessante, ele faz um comentário num contexto de sensibilidade, de amor ao próximo, quando na verdade ele estava pensando nele mesmo. E quantos de nós aí soltamos palavras para dizer o quão bom nós somos, o quão maravilhosos nós somos, quando na verdade a gente só está pensando em nós mesmos. Judas grita de lá e diz, olha, que desperdício, hein? A raiva de Judas não era nem por que ela estava fazendo, mas para quem ela estava fazendo. Ela estava fazendo para Jesus. Existem 3 palavras nesse texto aqui que são expressadas da reação de quem estava ali com relação àquela mulher. A primeira palavra é indignação, eles ficaram indignados, eles murmuraram, e a terceira palavra, Jesus diz, parem de molestá-la. A primeira palavra, indignação, ela aponta diretamente para uma outra palavra chamada raiva. Raiva. Gente, eu pergunto para vocês, alguém naquela sala tinha dado um dia de trabalho para fazer naquele perfume dela? Não. Mas sentiram raiva. Por quê? Porque se eu não faço, também não quero que ninguém faça. Segunda palavra, murmuração. Começaram a fofocar.
a murmurar nas costas. E a terceira palavra, molestar aqui, esta palavra no grego significa empurrar. Ela tomou até uns empurrões ali. Não, não derruba tudo não. Não, não faz isso não, você está doida? Tudo isso essa mulher enfrentou por causa da sua sensibilidade. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Quem tem sensibilidade só quer agradar a Deus. Ele não está nem aí se os outros estão falando, se alguém vai falar. Não está nem aí. Nem aí. Deixa que falem. Queridos, deixa eu lhe dar um conselho nessa manhã. Deixa que falem. Continuem firme na presença de Deus e sejam sensíveis à voz do Senhor. E finalmente, toda vez que você se levantar para fazer alguma coisa em direção a Deus, se prepare para ser criticado. Vão te criticar na tua casa, na tua família, vão até te chamar de trouxa, porque você está indo na igreja agora. Vão falar as coisas mais absurdas a respeito de igreja. Vão ficar com raiva se você vier. Eles não vêm, mas fica com raiva de você estar aqui. Se pudesse, te empurrava, te derrubava. Mas fique tranquilo, porque Deus se agrada daqueles que são sensíveis à sua voz. Você é sensível a Deus? Você ainda consegue derramar uma lágrima diante de Deus? Maria, queridos, ela era sensível. Mas Jesus não viu só isso. Jesus viu que ela tinha objetivo. Maria sabia o que fazer com o tempo que tinha com Jesus. Você já reparou nos textos que eu citei? Lá do almoço em Betânia, quando ela sentou nos pés de Jesus, quando Lázaro morreu, e aqui nesse texto, você já reparou que Maria quase não fala? Você já reparou que lá no contexto do almoço, Maria nem falou? Foi Jesus que falou com Marta? Quando o irmão morreu, ela soltou uma frase. Só uma frase, já eu falo dela. E aqui, queridos, ela derramou, ela quebrou o vaso e derramou sobre Jesus sem falar nada. Ela não precisava falar. Ela só queria ter uma atitude. Ela tinha um objetivo. Um objetivo. Eu posso fazer uma pergunta para você nessa manhã? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo que você tem para os seus filhos? Consegue responder de bate-pronto? Se a tua resposta de bate-pronto, quando fala de filhos, você só pensou nas coisas materiais, você precisa rever muita coisa. Se de bate-pronto você só pensou, não, eu quero dar estudo, eu quero preparar alguma coisa, eu quero só coisas dessa terra, tem alguma coisa que não está se encaixando. Agora, se de bate-pronto você respondeu, eu quero que meus filhos conheçam ao Senhor, Deus te abençoe. Que os meus filhos sejam cheios da presença de Deus. Queridos, qual que é o teu objetivo? Onde você quer que o teu casamento chegue? Onde você quer que a sua vida espiritual chegue? Qual é o teu objetivo diante de Deus? Essa mulher tinha um objetivo fixo na sua mente. Ela tinha um objetivo. E às vezes alguém diz assim, o meu objetivo é que os meus filhos conheçam a Deus e venham para a igreja. Mas você fala mal da igreja na frente deles. Você fala mal das lideranças que estão na igreja. Você fala mal das coisas que acontecem. Pastor, eu quero que meus filhos conheçam Jesus. Mas você não tem uma demonstração de fé. Quando surge um problema, a primeira coisa que você fala é assim, parece que Deus esqueceu de mim. Não existe uma fé. Você quer que os seus filhos casem bem. Mas o casamento, o principal exemplo do casamento para eles é o seu. E vocês estão discutindo, brigando, fechando o pau o tempo todo. Queridos, se a gente tem objetivos para serem alcançados, a gente precisa começar desde agora. Aquela mulher, ela não falou assim, tive uma ideia, vou quebrar um perfume e derrubar sobre Jesus. Deixa eu ir lá na loja comprar. Não. Fazia 1 ano que ela estava aguardando.
e esperando o momento. 1 ano. Porque ela tinha um objetivo. Ela tinha um objetivo. O objetivo dela era agradar a Deus. E ela fez o que ninguém fez. Ela foi onde ninguém foi. Então construa um futuro para a sua família. Construa um futuro para a sua família. E eles alcançarão os objetivos. Pastor, como é que eu faço isso? Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Até trabalhar. Tudo, tudo, tudo. E isso não é da minha cabeça. Colossenses 3, versículo 23. Paulo escreveu assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para os homens. Porque vocês fiquem sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha a conexão que Paulo faz. Ele diz: tudo que você fizer na vida, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. Ela derrama o perfume, e o perfume escorre até os pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. A mulher não podia desamarrar o cabelo, desatar o seu cabelo, estar com o cabelo solto. Mas ela faz isso e enxuga os pés de Jesus. O povo ficou doido. Pô, o que essa mulher está fazendo? Não, isso aqui está tudo errado. Mas analise bem, ela derramava lágrimas, ela chorava, ela enxugava, e o perfume que estava no pé de Jesus veio para a sua cabeça. E às vezes eu dobro meu joelho em oração e eu digo assim: eu não quero nada além dos teus pés. Nada além dos teus pés. Porque o Senhor derrama sobre nós. E aqui, queridos, entra na última parte. Jesus viu que ela era uma adoradora. Ela só estava ali para adorá-lo. No capítulo 11 de João, escute bem isso. No capítulo 11 de João, o Lázaro fica doente. Quem conhece essa história, amém? Talvez você não tenha se atentado para esse detalhe. O irmão fica doente, Marta manda chamar Jesus. Eles vão lá, chamam Jesus, assim: ó, Lázaro, teu amigo, está doente. Em vez de Jesus ir direto, Jesus ainda fica 2 dias ali. Resumindo a história, o Lázaro morreu. E aí, Jesus toma a decisão de ir para lá. Quando Jesus chega lá, Lázaro já está sepultado, morto, há 4 dias. Quando Jesus chega na porta da aldeia, Marta lá dentro fica sabendo. Vem correndo em direção a Jesus. Quando Marta vê Jesus, ela solta esta frase: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Bom. Aí Jesus diz para ela: fica tranquila que teu irmão vai ressuscitar. Aí ela dá um show de incredulidade. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, quando os santos ressuscitar. Aí Jesus olha para ela e diz: querida, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que ele esteja morto, se crê em mim, viverá. Aí ele olha para Marta e diz assim: posso falar com a tua irmã? Você já pensou você chegar na presença de Jesus aqui nessa manhã e Jesus falar assim: não tem jeito de você chamar outro? Porque você não acredita em nada do que eu faço? Porque você nunca me adora? Porque você só está preocupado com as coisas dessa vida? Porque você não está nem aí para mim? Dá para chamar alguém que se importa comigo? Foi isso que Jesus fez com Marta. Você já pensou Jesus chegar na sua frente nessa manhã e dizer assim: dá para chamar lá o teu primo? Por favor. Dá para chamar o teu tio? Que me ama, que me serve? Dá. Foi o que Jesus fez. Jesus foi lá, chamou Maria no canto e disse assim: Jesus está aí. Maria apressadamente foi até Jesus e o que ela disse para Jesus? A mesma frase: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase. Qual a diferença, pastor?
Vou citar para vocês. João 11, 21. Marta disse, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11, 32 diz assim, quando Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase, quando sai de um coração de adorador, muda. Queridos, quando Maria disse isso nos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. A Marta só despertou quem em Jesus? Dá para você chamar sua irmã? Você não acredita em nada do que eu te falo. Você não vive o que eu te falo. Eu já estou caminhando e tu não percebe. Dá para tu chamar tua irmã. Aí vem a irmã, se joga nos pés. Ah, se tu estivesses aqui. Eu acho que Jesus disse, é disso que eu estou falando. A lágrima desce. Queridos, que conexão. Que adoração. É a mesma frase. Mas ela é dita nos pés de Jesus. Teve um dia um cara disse para mim, há muitos anos atrás, falou assim, eu coloquei Deus na parede. Já contei isso 50 mil vezes aqui. O cara disse isso para mim, vocês acreditam? Na hora eu pensei em pegar uma cadeira e dar nas costas dele. Mas me segurei. Falei, coloquei Deus na parede. Eu falei, é mesmo? Qual que é o tamanho disso aí? Ele falou, de Deus? Eu falei, não, da parede. Que parede é essa que você encosta Deus nela? Que tamanho de parede é essa? Eu falei, meu filho, volta para a terra. Volta para a terra. O teu lugar é nos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que você pode alcançar. E ainda assim é o lugar mais baixo nos pés de Jesus, mas é o lugar mais alto na terra, na presença de Deus. Jesus chora. Você quer atrair a presença de Deus? Adore. Substitua a murmuração pela adoração. Aquilo que aquela mulher fez naquele dia fez com que ela se tornasse inesquecível. Refletiu para toda a eternidade. Eu vou te fazer uma pergunta, o que você quer refletir para a próxima geração? Eu tive num túmulo lá em Londres de David Livingstone, um cara que viveu uma vida inteira na África ganhando aqueles povos para Jesus como missionário. E no final da sua vida ele foi trazido para Londres novamente, para praticamente morrer ali, acabar ali o seu ministério. Ele não tinha mais condições. E antes de morrer ele pediu uma coisa, ele disse assim, quando eu morrer, sepultem meu corpo aqui, é daqui que eu saí. Mas sepultem meu coração lá na África. Porque o meu coração sempre foi da África. Deus me chamou. Mas o que mais me chamou a atenção nisso é o que está escrito na lápide dele. Na lápide. Está escrito assim, viveu para a glória de Deus. Só isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual frase resumiria a sua vida hoje na sua lápide? Se fosse para resumir a sua vida, como ela seria resumida? Trabalhou pra caramba. Teve vários problemas. Queridos, qual é a frase? Desde quando eu estive lá e li isso, eu peço a Deus constantemente, Senhor, que esse seja o resumo da minha vida. Que eu vivi para a Tua glória. Eu vivi para a Tua glória. Essa mulher, queridos, ela é lembrada pelos séculos, séculos e séculos. Mas eu quero terminar chamando a sua atenção para algo muito precioso. Ela amava Jesus, mas um dia ela decidiu ouvi-lo sentada em jejum aos seus pés. O que eu quero dizer para vocês é que quando uma igreja se junta para jejuar junto, não tenha dúvida de que é o começo de algo novo.
A gente faz jejum aqui de 21 dias há mais de 15 anos. Mas esses dias eu tenho percebido que Deus quer algo, ou vai nos levar a um lugar diferente a partir desse. Por isso, você que está aí nesses 21 dias, eu quero lhe dizer que, com certeza, você ouviu. Eu vi um testemunho na nossa célula, muito bacana. E eu vou até dar o nome aos bois aqui, do Rafa e da Pâmela, que está ali. Levanta a mão aí, vocês dois. E durante esse jejum de 21 dias, a neném ficou doentinha. E eles tiveram que sair do trabalho, pegar ela na escola e levar lá no hospital. E aconteceu que ela foi medicada, não precisou ser internada, e eles trouxeram ela de volta para casa. Amém. Mas o testemunho deles é que eles falaram que eles lidaram com essa situação, que parece ter sido algo simples, mas não foi. Eles foram chamados porque ela estava com falta de ar na escola. Então foi aquele... Mas o testemunho deles é que a forma como eles lidaram com a situação foi totalmente diferente da forma como normalmente eles lidariam. Seria mais estressante, mais preocupante, mas o testemunho é, nós tínhamos a plena certeza de que Deus estava no controle. Queridos, quando a gente jejua, a gente mortifica a carne e tira o entulho do espírito. Então, até as nossas decisões, elas saem da carne, do âmbito da carne, e ela parte para o âmbito do espírito. Queridos, não pense que o jejum que a gente fez mudou Deus. Mas não tenha dúvida de que o jejum que a gente faz muda a gente. Muda a gente. Testemunho lindo. Eles contaram, compartilharam ali na célula. Como Deus, Ele é maravilhoso. Deus faz tantas coisas, Deus quer fazer muito mais. Por isso, nessa manhã, eu convido você a ir a esse lugar, onde você pode simplesmente quebrar o seu vaso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para cada um de nós, o vaso é diferente. Para cada um de nós, o vaso, ele é diferente. O meu vaso a ser quebrado é diferente do seu vaso a ser quebrado. Eu pergunto para você, o que você tem para ser quebrado diante dele, ser lançado sobre ele? E você acha que a sua vida é importante? Quebre ela e lance ela aos pés de Jesus. E diga, eu quero viver para a tua glória. Se você acha que as suas preocupações são importantes, quebre o seu vaso e lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você acha, querido, que os seus planos são importantes, quebrem ele, lance nos pés de Jesus, e Jesus te diz, os meus planos são muito mais altos do que os seus planos. Você está vendo a terra e o céu? Sim, essa é a diferença da altura dos meus planos para os seus. Eu quero ir muito além do que você pensa. Se você acha que os seus bens são importantes, quebre eles diante do Senhor e diga, Senhor, eu possuo isso, mas eles nunca me possuirão. Nunca eu quebro diante de ti. Eu tenho essas coisas, mas essas coisas não me mudarão. Eu tenho essas coisas, mas essas coisas não me dominarão. Não. Eu quebro isso diante de ti. Finalmente, e aqui eu quero terminar, ela quebrou esse perfume na semana da crucificação. Jesus olha e diz assim, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Então eu posso falar uma coisa para vocês? Na cena da crucificação, com Jesus todo ensanguentado, arrastando uma cruz por mim e por você, ele estava cheiroso.
cheiroso, perfumado. Ele foi para aquela cruz cheio de perfume da adoração de uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Ele enfrentou tudo aquilo com o perfume da adoração daquela mulher. Ah, gente. O sacrifício que perfuma Cristo. Nessa manhã nós vamos entregar o nosso jejum e Jesus vai sair perfumado junto com você, porque só existe uma coisa que perfuma Cristo: a nossa adoração. Ele foi perfumado para a cruz, perfumado. Ele morre, e aí no sábado, outras mulheres, está lá em Marcos 16:1. Outras mulheres, quando terminou o sábado, no domingo pela manhã, outras mulheres vão para o túmulo. Não ela. Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, está lá em Marcos 16:1. Escute aqui. Escute esse versículo. E no domingo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfume para ungir o corpo de Jesus. O corpo não estava mais lá. Porque ele ressuscitou com o perfume daquela que tinha guardado um ano. E que não perdeu a oportunidade de perfumar Jesus antes. Era tarde para elas. Foram comprar perfume. Foram lá comprar perfume para perfumar ele no domingo. Oh, querido, domingo ele até já ressuscitou. Deixa eu te falar para você o que você tem para fazer, faz hoje. Está na hora de você quebrar o seu vaso nos pés dele e dizer: toma aqui a minha vida, toma aqui a minha família, toma aqui meus planos, toma aqui a minha vida, eu me derramo diante de ti. Eu me derramo diante de ti. Alguém pode olhar para mim nessa noite, nessa manhã, e dizer: pastor, eu já quebrei um vaso, eu já juntei um perfume, mas tem coisas que acontecem, que estraga tudo isso, e eu acho que é verdade mesmo. Sabe o que Salomão escreveu em Eclesiastes 10:1? A mosca morta produz um mau cheiro e estraga o perfume. Ficou destapado. A mosca morreu e estragou o perfume. Mas o de Maria não. Ela não abria uma brecha para mosca nenhuma, porque ela tinha um objetivo: derramar diante do Senhor. Fecha a tampinha do seu vaso. Não deixa que as moscas, que os pecados, que as coisas dessa terra estraguem o seu perfume. Estraguem o seu perfume. Entregue para o Senhor algo lindo e algo limpo. Quero que você fique de pé. Quando ela terminou, eu acho que se eu estivesse pregando o evangelho que é pregado hoje, eu terminaria assim, redobre sua atenção. Eu terminaria assim: então Maria prosperou e abriu 4 lojas de perfume. Esse é o evangelho, gente, que está sendo pregado. Maria prosperou tanto que abriu uma fábrica lá em Cafarnaum. E teve 190 mulheres que faziam perfume para ela, porque ela entregou o seu perfume para Jesus. Desculpa, você quer ouvir isso? Você veio no endereço errado. Quando ela terminou, Jesus entregou um testemunho para ela. Jesus entregou um testemunho para ela. Ela está lá nos pés dele e ele diz: em verdade, digo para todos vocês, que em todas as partes do mundo daqui em diante, em que esse evangelho, porque como Paulo escreveu, aquele que pregue qualquer outro evangelho que não seja esse, seja maldito. Em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, o que ela fez será contado para a sua memória.
testemunho. E hoje, exatamente hoje, dia 26 de março de 2023, quase 2000 anos depois, nós estamos falando de quem? Dessa mulher. Dessa mulher. Entenda uma coisa, Deus quer te dar coisas espirituais, Deus quer derramar coisas eternas sobre a sua vida. Deus quer te levar a um outro lugar e a um outro nível. Quem entendeu isso, diga amém.